Oi, graça, paz, igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? O pastor Alessandro, ele continua no período de férias dele, né, como os irmãos estão sabendo. Então, esse domingo, eu que estarei trazendo a palavra, ministrando a palavra aos irmãos nessa noite, amém? Peço que Deus tenha misericórdia. Logo quando eu estava chegando, me perguntaram, né, se eu estava muito nervoso. Eu falei, imagina, eu tive que tomar até um relaxante muscular, assim, tanta dor que estava sentindo, né, no corpo, assim. Então, se eu der umas bocejadas também, os irmãos não assustem, mas é que eu acho que eu exagerei na dose do remédio. Ele me deixou meio devagar, assim, né? Mas vamos ao que interessa. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Eu vou estar lendo na versão revista atualizada, mas os irmãos podem acompanhar na versão que mais lhe agrade. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, e a Tua destra me ampara. Porém, os que procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, quero agradecer. Agradecer por esse momento em que o Senhor nos proporciona de estarmos aqui compartilhando a sua palavra. Que o Senhor possa, Pai, tocar o coração de cada um de nós aqui com a sua palavra, Pai. Sabemos que não é conhecimento humano que traz transformações para vidas pecaminosas, ó Pai, mas sim, somente a sua palavra e o seu Santo Espírito podem transformar as nossas vidas. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, a viver aquilo que o Senhor tem planejado para nós. É em nome de seu Filho Jesus que oro. Amém. Amém. Amados, esse é um salmo de Davi que ele retrata a fuga de Davi pelo deserto de Judá, enquanto ele já era rei de Israel. Diferente do último salmo que eu trouxe aqui para os irmãos, que falava a respeito da fuga de Davi de Saul. Ele ainda não era rei. Nesse caso aqui, Davi já era rei, mas ele foi obrigado a fugir para o deserto. E esse fato, ele aponta para um período de uma conspiração de seu filho Absalão, para tirar-lhe a vida e usurpar
o trono de Davi. Isso você vai encontrar ali em 2 Samuel, de 15 a 18, bem explicadinho essa parte da vida de Davi. Apesar dessa amarga situação, Davi, ele não olha para trás com remorsos pelos erros que ele cometeu como pai, que ficam evidentes aqui, já que um filho seu está tentando usurpar o trono. Ele também não olha ao redor com medo e lamentando pelos desconfortos de estar no meio de um deserto. Ele não olha para trás, olhando os perigos que esse deserto traz para a sua vida. Antes, ele olha para o alto, ele olha para o Senhor, reafirmando a sua fé e o seu amor em Deus Pai. Davi, mesmo no deserto, ele busca a face de Deus pela manhã e medita em Deus nas vigílias da noite. Nas palavras perfeitas de Spurgeon para essa situação, não havia deserto no coração de Davi, embora houvesse deserto ao seu redor. Nós veremos nesse salmo que o maior anseio de Davi não era pela coroa, mas por Deus. Seu maior desejo não é pelo conforto do palácio, mas pela comunhão com Deus. O seu maior bem não é inclusive a sua vida, mas a graça de Deus para ele. Esse salmo, ele não é um cântico de atividade, mas é um cântico de quietude. Davi não escreveu uma marcha para impelir pés agitados, mas ele escreveu um soneto para atrair almas sedentas. Olhando para esse salmo, nós podemos tirar 3 verdades eloquentes que são destacadas aqui pelo salmista. A primeira verdade, que vai dos versículos 1 ao 4, e eu peço para os irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas para vocês irem acompanhando, é que Deus deve sempre ser o nosso maior desejo. Davi, aqui, ele já é um homem velho e está fugindo de seu próprio filho Absalão, como já dissemos na introdução, pelo deserto de Judá. Está deixando para trás o palácio e o templo, a coroa e os confortos da casa real, e está habitando em tendas no deserto, sendo alvo de uma dolorosa conspiração. Mesmo nesse período cinzento, Davi expressa seu anseio por Deus. É em Deus que ele foca seus olhos. Observem que bem no início do versículo 1, a parte A do versículo 1, Davi coloca Deus como sua fortaleza pessoal. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. O relacionamento de Davi com Deus não era um mero formalismo. Sabe, não era um estranho que estava à procura de achar Deus. Não, era um amigo íntimo e chegado de Deus. De modo que ele podia dizer que Deus era o seu Deus forte. Por isso, nenhum inimigo ou circunstância que o rodeava poderia intimidá-lo. Amados, esse relacionamento é a essência da aliança desde os tempos dos patriarcas até o dia de hoje. O fato de Davi poder dizer, pela fé, tu és o meu Deus, transformou a sua experiência no deserto num ato de adoração. Você consegue imaginar isso? Eu não sei, às vezes a gente tem que tentar se colocar na situação ali vamos falar assim, das pessoas ali da Bíblia, né? Você imagina, né? Você está ali no palácio,
De repente você tem que sair no meio da noite correndo, porque você escuta que há uma revolução, que estão querendo usurpar seu trono. E pior, estão querendo tirar sua vida. E como se não bastasse ficar pior ainda, o responsável por tudo isso é seu filho. Você consegue visualizar essa situação toda? E Davi, ele transforma toda essa situação caótica num ato de adoração. Spurgeon é oportuno quando diz que, enquanto os ateus dizem não há Deus, e os pagãos cultuam muitos deuses, os verdadeiros crentes dizem: ó Deus, tu és o meu Deus. Ele é o Deus por escolha, por aliança e por confissão. Nós temos que declarar que Ele é o nosso Deus, com convicção, com fé, entregando realmente a nossa vida por completo em suas mãos, independente das circunstâncias que nos cercam. Davi, continuando, nós vemos que Davi coloca Deus como sua maior aspiração. Ali no finalzinho, do versículo 1, ele diz: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. A raiz do verbo traduzido aqui por buscar em hebraico vem do substantivo que significa aurora. E, por causa dessa conexão, você vai achar, inclusive, aí algumas versões de traduções bíblicas que têm traduzido por buscar cedo, ou de madrugada, ou pela manhã. Então, Davi, ele busca Deus desde a manhã e o busca de corpo e alma. A sua alma tem sede. Mas o versículo deixa claro que não é uma sede de saúde ou de riqueza, é uma sede de Deus. Ele não tem sede, não é de coroa ou do poder, mas é de Deus. Ele tem sede da fonte de água viva. Nós sabemos quem é a fonte de água viva. O próprio Jesus, em João 4,10, para a mulher samaritana disse, replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dar-me-á de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus é a fonte da água viva. Ele é o caminho, ele é o acesso ao Pai. Nós precisamos entregar a nossa vida por completo a Ele. E aqui nós temos que lembrar também que até mesmo o corpo de Davi almeja por Deus. Sabe, não há como servir a Deus em parte. Não há como ser espiritual num dia de domingo e no resto da semana ser carnal. Não há como fazer isso. Nós somos cristãos por completo, de corpo e alma. E é assim que devemos servir a Deus. O nosso corpo, ele também tem que almejar a Deus, como uma terra árida, exausta e sem água, anseia pela chuva. Aqui nós vemos que Spurgeon adverte: a nossa miséria é que temos pouca sede das coisas sublimes. É de admirar que os crentes não tenham cada vez mais sede da porção que está além do rio, onde não terão mais fome nem sede, mas verão a face do seu Deus. Hoje, muitos cristãos estão preocupados mais com o seu bem-estar aqui. Não pensam na vida eterna, não almejam a vida eterna, não almejam passar a eternidade com Deus. Muitas pessoas têm lotado as igrejas procurando resolver seus problemas aqui. Seus problemas financeiros, seus problemas de saúde, seus problemas de relacionamento familiar, mas não desejam realmente conhecer esse Deus. Esse Deus que é fonte de água viva,
que é fonte da vida eterna. E nós não podemos deixar de notar que a terra seca e cansada é um retrato vívido do ambiente em que Davi se encontrava, no deserto de Judá, bem como é o nosso mundo atual. E, infelizmente, poucos cristãos estão vivendo acima da opressão diária da atividade. Muitos hoje estão cativados por coletar coisas, armazenar suas coisas e então procurar mais coisas. O resultado é que a casa de muitos cristãos tem ficado entulhada, ao passo que a alma fica cada vez mais vazia. Seguindo adiante, no versículo 2, nós vemos que Deus deve ser a nossa maior contemplação. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. E aqui, mais uma vez, Davi, mesmo estando no deserto, sofrendo uma conspiração implacável de seu próprio filho, não se rende ao abatimento. Ele não fica abatido, caído. Ele entrega-se à contemplação. O conteúdo da visão é abreviado nas palavras tua força, tua glória e tua graça. Isso é muito mais do que uma teofania, do que uma visão, de Deus. É ter uma experiência com Deus por meio da adoração e receber a ajuda de Deus na sua vida. Amados, Deus não é prisioneiro de um santuário, Ele não é prisioneiro de 4 paredes de um templo. Por isso que nós podemos contemplá-lo, por isso que nós podemos adorá-lo em todo lugar e em todo momento. E principalmente, sob quaisquer circunstâncias que a vida nos colocar. Davi ainda destaca que a graça de Deus é nosso maior bem. É melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Davi, ele está num perigo real. Ele sofreu uma grande baixa no seu exército. Líderes importantes da nação mudaram de lado, passaram para o lado de Absalão. O filho rebelde está coabitando com suas concubinas no terraço do palácio real em plena luz do dia. Ele precisou fugir às pressas, como dissemos aqui, de noite, descalço, de Jerusalém, e está dormindo em tendas improvisadas no meio de um deserto. Além de ser obrigado a travar uma batalha sangrenta no campo. Mas diante de tantos problemas, Davi diz: a tua graça é melhor do que a vida. Será que nós somos capazes de dizer isso quando passamos por dificuldades? Eu não consigo imaginar nenhum de nós passando por dificuldades tão intensas assim. Não que o meu problema ou o seu problema seja menor, coisa desse tipo. Mas aqui a gente vê um turbilhão de coisas acontecendo na vida de Davi, e ele diz: olha, Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Mesmo que os inimigos venham a tirar a minha vida, eu estou debaixo da tua graça. Isso vale mais do que tudo. Esse homem, ele deseja de tal maneira Deus que seu prazer não está na vida, mas na graça de Deus, e mesmo sob circunstâncias tão tenebrosas, abre seus lábios não para murmurar, mas para louvar a Deus. Amados, Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil. Ele disse: no mundo passeis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós não podemos ficar murmurando de tudo.
Nós temos que ter consciência disso e saber que a graça de Deus está conosco, que a vida eterna está garantida para todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Sabe, essas palavras de Davi, elas são testificadas por muitos mártires cristãos e declaradas em palavras semelhantes pelo apóstolo Paulo. Em Atos 20, 24, Paulo diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que contemple a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A mesma ideia, com palavras diferentes. A minha vida não interessa. O que importa é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para concluir essa nossa primeira verdade, Deus, ele deve ser objeto do nosso constante louvor. No versículo 4 nós vemos assim: assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Sabe, por causa da graça e do dom imerecido de Deus, Davi compreende que seu dever é bendizer a Deus durante todos os dias de sua vida. A sua estabilidade no trono, como rei de Israel, ela pode ter sido interrompida, mas não o seu louvor a Deus. E é nessa situação de aperto que Davi levanta as mãos, em nome de Deus, num sinal de rendição e adoração. Amados, é fácil bendizer o nome do Senhor quando tudo vai bem. É muito fácil. Mas bendizer o nome de Deus quando as coisas não vão tão bem, aí é uma prova de que realmente nós entendemos o sentido da vida cristã. Nós conseguimos ver com mais profundidade a graça de Deus. A segunda verdade que nós vemos nesse texto, ela está explícita ali dos versículos 5 ao 8. E ela nos mostra que Deus deve ser o nosso maior deleite. Davi, ele nesses versículos, ele faz uma transição da sua maior aspiração por Deus para o seu maior deleite em Deus. Davi nos apresenta Deus como objeto de nosso maior prazer. Bem ali no versículo 5, a parte A diz assim: como de banha e gordura farta-se a minha alma. Né? A banha e a gordura eram as partes mais nobres e excelentes da carne e representavam as comidas mais finas. Até hoje é assim, né? Você vai comprar uma carne, né? Você vê que aquela carne que tem mais gordura ali é a mais suculenta, né? Quando você vê aquela pedaço de carne assim, que a gente fala marmorizado, né? Você fala, nossa, isso daí fritinho, vai ser uma delícia, né? Depois eu tomo um remédio para o colesterol, mas agora eu vou saborear, né, essa carne. Mas é assim, desde esse tempo, né? Então já se sabia, né, que essas eram as partes mais nobres, né? E a ideia aqui é que a presença de Deus é como a comida mais rica. O contemplar a Deus e o alegrar-se em sua força e seu poder, ao reconhecer que a graça de Deus é melhor que a própria vida, proclama que mesmo no deserto, a sua alma está desfrutando de um rico banquete na presença de Deus. Como aquele que Jesus promete à sua igreja, lá em Apocalipse 3:20, quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa, cearei com ele e ele comigo. Davi fecha esse versículo 5, a parte B, colocando
Deus como objeto do nosso maior júbilo. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Sabe, Davi, ele vive acima das circunstâncias. Ele não está negando as circunstâncias, mas ele vive além delas. Porque os seus olhos, eles estão fixos em Deus. As suas mãos estão levantadas para Deus. O seu corpo, a sua alma anseiam por Deus, anseiam nesse banquete de ricas iguarias diante da mesa de Deus. Mesmo no deserto, ele abre a sua boca com louvor exuberante a Deus. E mesmo debaixo da perseguição, seus lábios estão perfumados por um jubiloso cântico que soa a plenos pulmões. Quando nós olhamos para o versículo 6, assim como Davi, nós temos que ver que nossas mais doces recordações devem ser dos feitos de Deus em nossa vida. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Sabe, quando Davi colocava a cabeça, vamos dizer assim, no travesseiro, diante dessas circunstâncias difíceis, ele lembrava das vitórias que Deus tinha dado. A Bíblia não fala, nós não temos nada escrito, mas talvez ele estivesse lembrando da vitória que ele teve sobre Golias. Quando com apenas algumas pedrinhas ele se colocou diante de um gigante e venceu. E mesmo naquele tempo, e quando ele escreve esse salmo, ele não coloca essa vitória como obra sua. Vocês lembram lá que ele falou, olha, o Senhor concedeu isso. O Senhor garantiu a vitória, desde o início. Então, Davi, ele conseguia ver a mão de Deus em todas as vitórias como presente de Deus. Não eram vitórias suas, não eram conquistas suas, mas eram conquistas, eram vitórias que Deus tinha lhe proporcionado. Às vezes nós não temos muito esse hábito. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, né? E fala assim, nossa, mas olha esse texto que eu escrevi hoje aqui, ó, foi demais, hein? Às vezes a gente se perde, né? Não vê como obra de Deus, como um privilégio de Deus ter capacitado. Nós temos que ver Deus agindo em nossa vida a todo instante, todo momento. Porque nós entregamos a nossa vida por completo a Deus. Nós não podemos uma hora estar sob, vamos dizer assim, o domínio de Jesus e outra hora não. Não, isso daqui não foi vitória de Deus, foi vitória de Jesus, foi vitória minha, eu conquistei. Não existe isso. A vida de um cristão, ela é 100% espiritual, a todo instante, todo momento. Tudo aquilo que conquistamos é porque Deus permitiu. Tudo aquilo que perdemos é porque Deus permitiu. Essa é a vida do cristão. A alma do salmista e a nossa alma, ela deve estar impregnada pela presença de Deus. E a sua memória é um baú cheio de ricas recordações. Não de recordações que geram amargura ou ressentimento pelas dificuldades da vida, mas recordações que geram confiança e alegria no presente. Sabe por que isso deve gerar alegria no presente? Porque Deus, Ele cumpre sempre suas promessas. Ele está sempre cuidando da gente. Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele está sempre conosco. Se Ele prometeu isso, nós podemos descansar nisso. Como cantamos há pouco aqui. Nós podemos descansar.
Porque nós podemos falhar diante de Deus, mas Ele não falha conosco. Isso você pode ter certeza. Deus não falha conosco. Nós muitas vezes falhamos com Ele. E Ele, por sua graça e sua misericórdia, nos resgata e nos perdoa. Mas Ele não falha conosco. Isso nos garante, assim como para Davi, Deus como objeto de nossa maior segurança. No versículo 7, nós vemos que, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. É interessante essa questão, quando Deus usa a questão da sombra das tuas asas, né? Quando ele faz referência. Seria até uma blasfêmia nós fazermos uma comparação dessa se Deus mesmo não tivesse falado, né? Que ele é como uma galinha que tem os seus pintainhos debaixo de suas asas, né? Hoje, morando na cidade, muitas vezes aí a gente não tem mais essa visão, né? E eu lembro quando eu era assim, molecão, né? A gente ia para o sítio e você via, né? A gente chamava de galinha choca, né? Que era que tinha os pintainhos ali, né? E você ia chegando perto da galinha e ela ia chamando os seus pintainhos, né? Para debaixo dela ali, e ela abria as asas e ela arrepiava todas as penas ali. E o que acontecia se você começava a chegar muito perto dela? Ela voava em cima de você, né? E aí você tinha que ser mais rápido que ela, né? Porque senão ela te bicava mesmo, ela pegava. Deus é esse protetor. Deus é esse cuidador que está ali. A grande questão é que muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus nos chamando para debaixo de sua proteção. Olha, venha debaixo das minhas asas. Assim como a galinha, né, cacarejava chamando os pintainhos e eles ouviam e entendiam aquele cacarejo como um sinal de que devia se proteger, nós não escutamos a voz de Deus. Nós parecemos muitas vezes, né, pintainho de chocadeira, né? Sai desembestada aí, né? Em vez de correr para próximo de Deus, nos afastamos mais ainda dele. É importante e aqui a gente vê que Davi reconhece que Deus tem sido fiel e constante em seu auxílio. E sendo assim, o melhor lugar do mundo, como eu disse, é para estar debaixo das asas de Deus. Mesmo que isso ocorra num deserto hostil, como o deserto de Judá. Mesmo forçado a fugir da casa real, deixando para trás o trono, o povo, ele encontra motivos para um cântico jubiloso. Para nós concluirmos essa segunda verdade, no versículo 8, nós vemos que Deus tem que ser o objeto do nosso maior apego. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Davi, ele não se apega ao trono, não se apega à coroa, não se apega à casa real, não se apega ao conforto do palácio, não se apega às riquezas do reino, ele não se apega nem mesmo às suas habilidades e ao seu grande exército. Ele não se apega nem mesmo à sua vida. A alma de Davi se apega a Deus. E ele tem plena consciência de que a vitória é a mão direita de Deus que o ampara e lhe dá. A nossa terceira verdade que nós encontramos aqui nesse salmo, que vai dos versículos 9 a 11, é que Deus é nossa maior defesa. Do seu deleite em Deus, Davi passa
a descrever a ruína total dos seus inimigos, os quais não estão afrontando apenas ao rei. Aqui é importante que a gente destaque que essa não é uma afronta, né, apenas a Davi, ao fato dele ser rei, ao seu reinado, mas é uma afronta ao próprio Deus, que o colocou como rei de Israel. Eles não enfrentam, os inimigos de Davi, eles não enfrentam apenas um exército humano, mas eles enfrentam o braço onipotente do Deus Todo-Poderoso. Vejamos que no versículo 9, Davi declara que inevitavelmente que seus inimigos serão derrotados. Porém, os que procuram tirar minha vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas na terra. Assim como Davi procurava avidamente por Deus, seus inimigos procuravam avidamente pela sua morte. Contudo, como Deus é auxílio e amparador de Davi, esses inimigos cairão na cova que abriram para ele. Ou seja, o destino deles é a sepultura. Ou pior ainda, o destino deles é passar toda a eternidade longe de Deus, afastados de Deus. Nas palavras de Spurgeon, todo ataque objetivando os tementes a Deus recairá nos perseguidores. Quem ataca o crente coloca um prego no próprio caixão. Nós temos que confiar em Deus. Talvez aqui passemos por aflições, passamos por dificuldades. Jesus nos deixou claro isso. Mas nós temos que confiar em Deus, sabendo que Ele nos guarda e nos cuida. Continuando, quando nós chegamos no versículo 10, nós vemos que serão entregues ao poder da espada e verão a ser pasto dos chacais. Os conspiradores, eles cairão à espada e foram, no caso de Davi, fragorosamente derrotados. Spurgeon também escreve que aqueles que servem a espada, pela espada perecerão. Os homens de sangue sentirão a própria vida esguichando deles, quando para eles o dia mau chegar, e eles forem dados a sentir em pessoa os horrores da morte. Às vezes a gente não entende isso, que o mal, a morte física, ela atinge todos nós. Pode viver 100 e poucos anos, ou pouco, ou nem tanto, não chegar a tanto, mas é certo que um dia a morte física chegará. Mas muito pior que isso é a condenação eterna. E os ímpios, eles não têm esse entendimento. Eles não percebem isso. Nós podemos passar alguns anos de dificuldade aqui, mas a vida eterna nos está garantida ao lado de Deus, no regozijo de sua presença, onde não há choro e nem ranger de dentes. E fechando essa terceira verdade, com o versículo 11, nós vemos que os nossos inimigos terão sua boca mentirosa tapada, mas o rei alegrar-se-á em Deus. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois ele se tapará a boca dos que proferem mentira. Eu não sei se você reparou, mas esse rei aí está com letra minúscula, né? E o comentarista Alan Herman diz que esse salmo ele termina com uma nota jubilosa de confiança. E Davi ele faz referência a si mesmo como esse rei. É o rei terreno mesmo, é o rei lá de Israel. Mesmo quando ele fugia de Jerusalém, ele ainda sabe que ele é o rei divinamente designado. Então, Davi podia estar no deserto. Absalão podia ter usurpado o trono.
Mas o rei designado por Deus foi Davi. Ele tinha consciência disso. Ele tinha tranquilidade disso. Sabe, amados, não entrando naquelas teorias de prosperidade, né, que não, porque eu sou filho de Deus, né, eu sou filho do rei, então, né, eu posso tudo aqui. Não, nada disso. Aqui é importante que a gente veja que Davi ele tinha uma função no reino de Deus, que era ser rei de Israel. Cada um de nós temos o nosso papel. E é importante que a gente veja que o mundo ele tem procurado destruir a nossa identidade, destruir a identidade das pessoas. E às vezes nós ficamos horrorizados com tudo isso, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, isso não é novidade, não. Isso não é novidade. Quando você olha para a Bíblia, você vê a história, por exemplo, de Ananias, Misael e Azarias. Aí talvez você esteja se perguntando, mas quem são esses três? Talvez você conheça melhor por Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembram da história desses jovens hebreus? Eles foram levados cativos para a Babilônia, instruídos em toda a cultura babilônica, mas eles recusaram a moldar os seus corações ao padrão babilônico, ao padrão do mundo. Eles permaneceram firmes no Senhor. Tanto que, acredito que todos, ou a grande maioria aqui conhece a história, que eles tiveram suas vidas ameaçadas. Pois eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, sendo assim lançados na fornalha ardente, onde, na verdade, eles tiveram o privilégio de ver a glória de Deus. Isso nós temos ali em Deuteronômio 3. Olha só, eles tiveram o privilégio de ver a glória de Deus por terem permanecido fiéis. Mesmo tendo seus nomes mudados, mesmo tendo que estudar uma cultura diferente, eles se mantiveram fiéis aos princípios de Deus, aquilo que eles sabiam de Deus. E aqui nós temos um detalhe importante. O quanto nós sabemos de Deus para que nós não sejamos amoldados ao mundo. Já parou para pensar isso? O quanto nós conhecemos de Deus que o mundo não vai nos moldar lá fora. A palavra de Deus, ela acaba funcionando, ela acaba nos protegendo, ela acaba nos resguardando. Então nós precisamos conhecer a Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque ela nos protege do mundo aí fora. Ela impede que o mundo tome os nossos corações, tome a nossa vida. Outra coisa que a gente tem que ver aqui, Davi, ele sabia que era o rei divinamente colocado no trono. Você sabe quem é você no reino de Deus? Você sabe qual é o seu papel no reino de Deus? Já parou para pensar nisso? Você tem uma resposta para isso? Uma vez perguntaram para mim, quem é você? Né? Às vezes você fala, né? Vai falar nome, CPF, né? Tudo. E se alguém te perguntar, quem é você no reino de Deus? Ah, eu sou o cara que senta ali no banco ali e fica ali. Mas todo domingo eu tô lá. Todo domingo não, né? Assim, né? Quase todo domingo eu tô lá. Né? Quem é você para Deus?
Amados, é importante que nós não podemos esquecer que, primeiro de tudo, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27 diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Meio básico isso, mas hoje tem que explicar, né? Homem e mulher os criou. Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente é que você não é como vamos falar assim, um acontecimento do nada. Você não é acidente, você não é um erro. Para Deus, você foi formado com precisão e carinho, com suas falhas e com suas virtudes. Antes do mundo existir, Deus já tinha planejado você. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 139, 13. E o mais importante de tudo, para todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, saiba que Deus pagou um alto preço pela sua vida. Vocês foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6:20. Deus pagou um preço muito alto para lhe resgatar para Ele mesmo. A dívida contraída pela humanidade, ou seja, todo o pecado da humanidade, era impossível de ser paga por qualquer esforço ou qualquer riqueza humana. Sem a ajuda do Salvador, sem a ação de Jesus, seria impossível ser quitada essa dívida. Pedro deixa claro isso em 1 Pedro 1, de 18 a 20, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. O amor de Deus sobre nossas vidas. Amados, o preço pago por Jesus, o sangue de Jesus naquela cruz, é o presente mais precioso à Igreja de Cristo. E muitas vezes a gente vê canções na igreja falando do sangue de Jesus. Às vezes nós temos até pregações, como estou aqui falando, né, do sangue de Jesus. Mas poucos cristãos entendem realmente o sacrifício de Cristo feito naquela cruz. Poucos vivem realmente debaixo do poder desse sangue que foi derramado na cruz. Não vivem a plenitude de uma vida cristã. Não vivem essa vida com alegria, independente das circunstâncias, como Davi colocou aqui para nós. Nós não podemos menosprezar o sacrifício de Jesus. Nós não podemos fazer pouco caso do sacrifício de Jesus, desse resgate que foi pago pelas nossas vidas. Amados, para concluir,
Sabe, o deserto, ele está ao nosso redor. Ele está ao nosso redor. Mas ele não pode encher os nossos corações. Ele não pode fazer parte da nossa vida. E como dissemos, nós temos que estar atentos a essas 3 verdades que acabamos de mencionar aqui. E que eu quero brevemente recapitular com os irmãos. A primeira verdade é que Deus deve ser o nosso maior desejo. Guarde isso. Deus tem que ser o seu maior desejo. Lembre-se, o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele não deve ser como de um estranho que está procurando, tateando no escuro, tentando achar Deus. Não. Ele tem que ser de um amigo chegado, de alguém que conhece a Deus. E para isso, temos que buscar leitura na palavra. Para isso, temos que ter uma vida de oração. Nós temos que desenvolver essa intimidade com Deus. Assim como você desenvolve uma intimidade com uma pessoa. Muda um vizinho novo do teu lado lá. Você vai chegando aos poucos, né, conversando. Né? Um dia estende um pouco mais a conversa. Nós temos que fazer isso com Deus. Investir tempo nessa intimidade com Deus. Recapitulando a segunda verdade, Deus tem que ser o nosso maior deleite. Nós temos que viver acima das circunstâncias. A vida é difícil? É. Tem momentos que ela é mais fácil, tem momentos que ela é mais complicada. Mas nós temos que ter os nossos olhos sempre fixos em Deus. Lembram de Pedro andando sobre o mar? Enquanto ele manteve os olhos fixos em Deus, ele caminhou sobre o mar independente da tempestade. Oh, em Deus, em Jesus. Ele caminhou independente das circunstâncias ao seu redor. Nossos olhos têm que estar fixos em Deus, fixos em Cristo. Nossas mãos têm que ter levantadas em louvor a Deus. O nosso corpo e a nossa alma têm que desejar por Deus. Mesmo debaixo de perseguição. Mesmo cercado pelo deserto. E, por último, recapitulando a terceira verdade, Deus é nossa maior defesa. Não se esqueça disso. Deus é sua maior defesa. Quando desejamos e nos deleitamos no Senhor, o mundo não está afrontando apenas eu e você. Ele está afrontando o próprio Deus. Talvez o mundo não pague agora por isso. Nós não sabemos. Talvez demore ainda. Mas é certo que Deus não deixará passar impune nenhuma injustiça. Amados, é fundamental que a nossa identidade esteja firmada naquilo de que Deus tem para nós. As verdades que Deus tem para nós e não o que o mundo diz para nós. Pois assim, nós conseguiremos nos manter firmes no deserto da vida. E assim, poderemos, como Davi, alegrar-se em Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, quero, diante de Ti, colocar nossas vidas. Pai, muitas vezes deixamos as circunstâncias ao redor nos dominar. Esquecemos que o Senhor está no controle de tudo, que nada foge ao seu controle.
que o Senhor é um Deus soberano e poderoso. Então, ó Pai, que possamos descansar em Ti, que possamos buscar refrigério para a nossa alma, conversando contigo, ó Pai, em oração, em leitura da palavra. Que possamos saber quem o Senhor diz que somos. Um povo redimido, resgatado, um povo seu. Que possamos, ó Pai, nos deleitar nessa verdade e usufruir de uma vida plena, ó Pai. Uma vida plena, adorando e propagando a sua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê intrepidez, ó Senhor, que o Senhor nos dê coragem. É em nome de seu Filho Jesus que oro. Amém.